Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Quem Lê Ganha Mais. Durante todo esse ano estaremos numa jornada literária através do livro Mensagens aos Jovens de Ellen White. Este é o livro do ano do Clube de Leitura da CPB e eu já fiz um vídeo apresentando como que vai funcionar essa jornada. Ellen White é uma autora estadunidense que viveu entre os anos de 1827 a 1915. E durante a sua vida ela escreveu sobre diversos assuntos, tanto do âmbito religioso, quanto também no âmbito da saúde e educação. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a obra dessa autora, eu indico esse livro aqui, Prazer em Conhecer Ellen White, de George Knight. Ele é um livro bem fininho assim, que resume a vida e a obra dessa autora. O livro Mensagens aos Jovens, ele foi publicado em 1930, 15 anos após a morte da autora. E esse livro ele é uma compilação de vários artigos que ela escreveu para uma revista voltada ao público jovem e também com porções de outros livros que ela escreveu. Então os editores eles fizeram esse apanhado de todos esses conteúdos e condensaram em um único volume. Mesmo o livro tendo como público-alvo a juventude, também é indicado para as pessoas adultas. E eu destaco dois motivos aqui. Primeiro, todos os conteúdos que a autora aborda aqui, eles são aplicáveis à nossa vida independente da nossa faixa etária. Então, não é porque está falando para o jovem que eu não vou poder conseguir utilizar aqueles princípios e aplicar na minha vida. E o segundo motivo é porque os jovens eles precisam de uma referência. E essa referência são os adultos. Então é por isso que é importante os adultos terem um conhecimento do conteúdo desse livro. Então, nesse primeiro mês de janeiro, nós lemos e estudamos a primeira seção do livro, que vai da página 15 até a página 48. São 9 capítulos bem curtinhos. Esses capítulos curtos é uma das coisas que me fazem gostar tanto desse livro. Essa primeira sessão eu dividi em 4 partes, para ficar mais fácil a exposição das ideias e entender mais o conteúdo. E por isso eu peço que você também participe, deixando aqui nos comentários quais são as suas impressões, o que você achou, quais foram as suas dúvidas, o que te chamou a atenção na leitura dessa primeira sessão. A primeira parte que eu destaco aqui é Ellen White, ela revela seu interesse e preocupação pelos jovens. No primeiro parágrafo já diz o seguinte: tenho profundo interesse nos jovens e desejo muito vê-los lutando para aperfeiçoar o caráter cristão e procurando pelo estudo diligente e fervorosa oração adquirir o preparo necessário para o serviço aceitável na causa de Deus. Desejo vê-los ajudando-se uns aos outros a alcançar um plano mais elevado na experiência cristã. Esse era o desejo de Ellen White quando ela escrevia para os jovens. Ela desejava que eles crescessem em sabedoria, mas também crescessem em união, um ajudando o outro neste crescimento. Ela tinha filhos e grande parte dessa preocupação era uma preocupação pessoal. E aqui no início do livro ela também chama atenção aos mais velhos. Diz o seguinte, que os mais velhos em experiência estejam atentos aos jovens e quando os virem tentados, chame-os à parte e ore com eles e por eles. Então, ao invés de ficar difamando, chamando atenção na frente de todo mundo, a recomendação é chamar em particular, conversar, tentar entender aquele jovem e assim instruí-lo no caminho correto, orando com ele, tendo paciência com ele. Então, por isso que é importante também os adultos lerem esse livro, compreenderem para conseguir conversar e entender a mentalidade do jovem. E antes de qualquer coisa, é necessário ter um nível de amizade. Ninguém chega na outra pessoa assim e já vai querendo corrigir sem ter essa base formada inicialmente. Então, para que o adulto, para que a pessoa mais experiente consiga, de uma certa forma, orientar a juventude, é necessário ter essa amizade. A segunda parte é um chamado aos jovens. É um objetivo que ela apresenta. Nós estamos aqui nessa vida preparando para uma vida futura. E ela faz um chamado para assumirmos responsabilidades, deixar de ser meros espectadores da vida e nos tornarmos protagonistas. Lá em Gálatas 6, versos 7 e 8 diz que o que você plantar, isso você colherá. Na época de Ellen White, havia uma grande necessidade de pessoas que soubessem escrever, que tivessem essa habilidade. E ela convidou os jovens.
Hoje, essa mesma mensagem ela chega para nós, mas não precisamos focar apenas em saber escrever. Existem várias outras oportunidades em que o jovem ele pode participar, em que o jovem pode trabalhar e que pode aplicar todos os seus conhecimentos, todos os seus talentos na obra do Senhor. Então, essa mensagem e esse chamado, ela faz para nós hoje. Qual que é o seu talento? Qual que é a sua habilidade? Como você pode servir a Deus com o seu talento? E a primeira frase do capítulo 6, ela é uma frase assim bem forte, que diz o seguinte: querido jovem, qual é o alvo e propósito da sua vida? A resposta a essa pergunta é a força motriz da nossa existência. Quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, já dizia o gato para Alice lá no País das Maravilhas. E o conselho que Ellen White deixa aqui durante toda essa primeira sessão é que devemos estabelecer alvos elevados e não poupar esforços para alcançá-los, ou seja, não viver na mediocridade. Logo na página 37 ela diz o seguinte: seja qual for a atividade a que vocês possam se habilitar, nunca alimentem a ideia de que nela não podem alcançar sucesso sem sacrificar princípios. O sucesso ele não pode ser alcançado em detrimento dos nossos princípios. Quando Ellen White fala sobre isso, ela gosta sempre de dar os exemplos de jovens da Bíblia, como José, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nenhum deles negou seus princípios. Todos eles foram testados, provados, colheram as consequências das suas decisões, porém em nenhum momento eles vacilaram. Eles não se envergonharam de levantar a sua bandeira. E a pergunta que fica é: quão firme estão arraigados os meus princípios no meu coração? Será que eu consigo erguer a minha bandeira, erguer o estandarte de Cristo e não vacilar? Ou será que numa pequena tentação ou numa provação eu posso vacilar e cair? Então, devemos sempre ter em mente isso, não sacrificar os nossos princípios e não nos envergonharmos de levantar a bandeira de Cristo. A terceira parte é: quais passos então eu devo tomar para atingir esse alvo, esse objetivo? Ellen White, ela a todo momento fala para elevarmos a nossa capacidade intelectual e também para sermos sábios. A parte intelectual nós conseguimos através de livro, através desse projeto onde nós trocamos experiências uns com os outros, também a partir de experiência de outras pessoas. Mas a parte da sabedoria, ela tem um detalhezinho a mais. Lá em Salmos 111:10 diz que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Então esse é o primeiro passo para obter a sabedoria. Não adianta nada termos conhecimento, termos capacidade intelectual, vigor físico e outros talentos, se nós não tivermos sabedoria para utilizar tudo isso de maneira correta, sem sermos prepotentes ou orgulhosos. Então, para que nossos talentos eles sejam bem utilizados, é importante sermos sábios. Outros pontos que são levantados pela autora é a abstenção de coisas impuras e de vícios. Tudo aquilo que pode deturpar a nossa mente ou que pode causar dependência deve ser evitado. Ela lamentava muito quando ela ficava sabendo de história de jovens que tinham toda a capacidade de fazer grandes coisas, mas que tinham uma vida perdida por conta de vícios. E sobre esse assunto tem um outro livro que ela escreveu, que é Mente, Caráter e Personalidade, que ela trata só sobre essa questão da mente, sobre essa questão dos impactos que as coisas podem causar tanto no nosso intelecto quanto na nossa formação de caráter. É uma ótima leitura, fica aqui a recomendação. Um outro quesito que ela fala aqui que eu acho muito, mas muito importante mesmo é a questão da companhia. Ellen White, ela fala que pela escolha dos companheiros podemos, por sua influência, rebaixar nossos pensamentos, nossas palavras e nossa moral. Assim como as más companhias podem rebaixar os nossos princípios, as boas companhias podem elevá-los. E quando o assunto é companhia, eu gosto sempre de pensar: será que eu, Wesley, sou uma boa companhia? Será que as pessoas que convivem comigo, elas estão crescendo ou estão regredindo? Porque ao invés de pensar no que eu quero, eu gosto de pensar no que eu ofereço. E ao invés de só pensar no que eu vou receber, eu costumo pensar no que eu posso oferecer para as outras pessoas. Será que eu tenho sido uma boa companhia?
Será que quando eu estou com outras pessoas, eu sou uma influência que elevo os princípios delas? Ou eu sou uma pessoa que faço regredir esses princípios? Será que a minha fala, a minha influência e as minhas palavras, elas enobrecem as outras pessoas? Ou será que a minha presença ajuda a regredi-las? E isso é um assunto muito importante. E Ellen White, ela fala algumas vezes disso nessa primeira sessão. Lá na página 23 ela diz: levem a luz aonde quer que forem, mostrem que têm força de propósito, que não são pessoas indecisas, facilmente dominadas por maus companheiros. Não aceitem as sugestões dos que desonram a Deus, antes procurem reformar, reaver e salvar pessoas do mal. A nossa influência ela deve ser positiva. Uma pessoa salva do erro e levada sob o estandarte de Cristo trará alegria ao céu e colocará uma estrela em sua coroa de honra. Uma pessoa salva levará, por sua piedosa influência, outras ao conhecimento da salvação, e assim a obra se multiplicará, e só as revelações do dia do juízo tornarão manifesta a extensão da mesma. Talvez os frutos da influência positiva não veremos aqui nessa terra, mas com certeza veremos no céu. E da mesma forma, a influência negativa ela tem um impacto muito forte. Na página 31, Ellen White diz: no juízo, os perdidos podem apontar para vocês dizendo: se não fosse sua influência, eu não teria tropeçado e zombado da religião. Será que a nossa influência tenha afastado ou feito pessoas zombarem da religião? E quando Ellen White fala que religião, ela fala religião de Cristo. E ela não está falando denominação, não é a placa da igreja, e sim o cristianismo. Será que a nossa intolerância, os nossos preconceitos, eles aproximam ou afastam as pessoas de Jesus? É importante consagrar a nossa mente e o nosso coração ao serviço do Senhor. Se focarmos apenas no divertimento, a mente ela não é fortalecida e assim rebaixamos as nossas faculdades mentais. A mente fraca ela pode ser uma presa fácil para os enganos de Satanás. Para se ter uma ideia como as mínimas coisas podem ser utilizadas como artimanhas do inimigo, C.S. Lewis ele escreveu um livro muito instigante que é Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. E aqui nós vemos como minuciosas coisas, como coisas bem pequenininhas e muitas vezes banais, são utilizadas para tirar o nosso foco de Cristo. Por fim, a quarta parte é o incentivo para prosseguirmos. Hoje nós temos mais conhecimento, mais tecnologia, mais informação do que as gerações passadas, por isso podemos fazer muito mais. Então, depois de você pensar no seu propósito, persevere na obra que iniciou, até alcançar uma vitória após a outra. Eduque-se para esse fim. Conserve em vista a mais elevada norma, a fim de realizar maior e ainda maior bem, refletindo assim a glória de Deus. É importante focar no alto, porque um passo após o outro conseguiremos chegar no topo da montanha. Eu aprendi bastante nessa primeira sessão. E você? O que você aprendeu? O que te tocou mais? O que mais te chamou a atenção? Deixa aqui nos comentários para podermos discutir e aprender um pouco mais sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos, principalmente no grupo de jovens da sua igreja, pois, como a própria autora disse, o crescimento uns com os outros ele é muito importante. Nos vemos mês que vem para discutirmos a segunda sessão, que tem como título O Conflito com o Pecado.